Olá pessoal, hoje nós vamos continuar a desenvolver a nossa tela inicial do nosso Agenda Turbo. Então vamos olhar aqui, ó, eu deixei aberto já o nosso código anterior. E o que eu reparei, pessoal? Se vocês olharem, ó, vou apertar um F12 para rodar a nossa página. No vídeo passado, a nossa página estava funcionando perfeitamente. Mas repare nesse pequeno detalhe, pessoal. Olha ali. Quando eu abro a minha página no navegador Google Chrome, a página funciona perfeitamente, pessoal. Quando eu abro a minha página no nosso famoso navegador Internet Explorer, ela abre a página estourando a parte do main. Vamos testar agora no Edge e ver o que vai acontecer com o nosso site. Então vamos aguardar o meu computador pensar um pouco. Enquanto isso, pessoal, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar os vídeos do nosso canal, para que cada vez mais o nosso canal se fortaleça. Então vamos lá. Olha lá, o Edge funciona perfeitamente. Por que isso ocorre, pessoal? Alguns navegadores, como o antigo Internet Explorer, eles não compreendem ainda a tag main. Antigamente, o que nós utilizávamos para fazer esse tipo de coisa? Uma tag denominada div, que a tag div é utilizada para criar uma caixa, vamos pensar assim, uma área do seu site que você vai poder personalizar de maneira diferente de todo o resto do conteúdo. Então, ele não compreende essa tag main. Existe uma maneira de nós resolvermos isso. Por exemplo, eu peguei aqui com os meus colegas de trabalho um comando que auxilie nessa questão, que faz com que os navegadores mais antigos consigam compreender o que é essa tag nav. Então, pessoal, vou colar o código exatamente aqui, ó, no início do nosso CSS. Vou colocar aqui, ó, código para navegadores antigos. Continuação do nosso conteúdo. Só que aqui, né, detalhe, não é assim, né? É barra asterístico, asterístico barra, asterístico barra, barra asterístico. Pronto. Então, pessoal, e eu vou explicar algumas coisas, ó. Então, o que é este conteúdo? Se vocês olharem aqui dentro do que eu colei, eu estou pegando a maioria das tags, ó, HTML, body, div, span, Apple, iframe, H1, H2. Então, todos os tipos de tags existentes, praticamente, ó, e estou fazendo o que? Primeiro de tudo, eu estou definindo uma margem, um padding e uma borda zero. Então, isso aqui é feito geralmente logo de cara, para depois vocês poderem reconfigurar o que vocês quiserem desses elementos e que não aconteça o que acontecia em algumas aulas passadas, que nós fizemos exatamente a mesma coisa, ó, que se vocês olharem aqui o P está aqui dentro, com o nosso parágrafo. Olha lá o nosso parágrafo. Nós colocamos margem zero para quê? Para que aqui o parágrafo não acabe dando um espaço entre ele e a div do menu do nav. Então vamos voltar lá. Também foi definido um tamanho de fonte 100%, um alinhamento vertical. Além disso, pessoal, essa parte que eu falei para ajudar os navegadores a trabalhar com a tag nav, a tag
main é esta parte aqui, ó. Article, aside, details, fig captions, figure, footer. Então, todas as tags novas do HTML5 foram feitas o quê? Foram dados o comando de display .block para trabalhar como um bloco. Com isso, pessoal, só com este item aqui, vamos olhar o nosso Internet Explorer. Deixa eu abrir ele. Vamos por aqui, F12. Já é para funcionar. Olha lá, display área principal. Só por conta de falar que nós vamos trabalhar em bloco esses elementos HTML. Outros elementos também que nós falamos que vamos trabalhar em bloco, porém em linha, bloco de linha, ó, é o áudio, o canvas, o vídeo, a imagem, picture e largura automática, altura automática e a largura máxima de 100%. Então já defini uma porcentagem. Para que isso, pessoal? Ou melhor, olhem esse viewport. Para que essa regra @viewport? Para permitir zoom em dispositivos móveis. Então aqui eu coloquei porque eu já havia copiado, mas futuramente nós vamos trabalhar isso. Por enquanto, está aqui para vocês verem. E uma regra de quebra de linha também, ó, criada em classe. Se eu não me engano, eu ainda não comentei com vocês como criar tags, ou melhor, estilos para classe. Então vou comentar já agora, vou começar a comentar. Como que eu crio uma classe, pessoal? Eu coloco um ponto e um nome, mas nós vamos tratar disso daqui também futuramente. Então tá aqui, ó, pessoal. Vou até apagar o meu P, porque ele já está lá para cima. Ó. Pronto. Isso aqui vocês podem utilizar tranquilamente no código de vocês, que vai ajudar aí muito. Se vocês imaginarem o seguinte, a minha página não vai ser vista em navegadores antigos, então eu não precisarei disso daqui, ó. Tá? Isso daqui você vai precisar, possivelmente, por quê? Porque você está editando as características das suas tags, como por exemplo, a margem, o pad e o border. Maravilha, pessoal. Então aqui, o que nós vamos fazer? Agora que nós já fizemos isso, eu vou deixar ele aqui. Eu vou ensinar para vocês como criar uma regra de estilo baseadas em nome. Por quê? Se nós olharmos aqui o nosso site, pessoal, eu quero fazer no meu rodapé, quero fazer com que meu rodapé tenha duas áreas distintas. Uma área que vai mostrar site desenvolvido por Danilo Filito e uma outra área que vai mostrar duas imagens. Então, eu vou dividir o meu rodapé em dois. De que maneira, pessoal? No meu arquivo index, olha lá dentro do meu footer, eu vou criar uma div. Então, existe uma tag que chama div. Qual o objetivo dela? Criar uma área em específica no seu site que você pode configurar de maneira independente do restante do seu site. Então, aqui eu vou criar, na realidade, duas divs. E eu vou dar um nome para essa div, pessoal. Então, tem uma propriedade HTML que chama id. Qual o objetivo da propriedade id? Dar um nome, um identificador para a sua tag. Eu posso dar um nome para qualquer tag. Então, por exemplo, se eu quisesse no meu main dar um nome para ele, como por exemplo, principal, poderia dar um nome tranquilamente. Então, aqui o meu div, eu vou colocar como footer 1. E o de baixo, pessoal, o meu segundo div, olha lá, eu vou colocar como footer 2. Pronto. E eu vou pegar esses dois parágrafos que eu havia criado e jogar dentro da onde? Do div footer 1. E aqui dentro do footer 2, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou inserir duas imagens. Quais imagens? Eu vou inserir essa imagem aqui, ó,
crie seu próprio jogo em www.makinggames. Como? Vou copiar com o botão direito, ó, salvar imagem como. Vou salvar essa imagem na pasta do meu site, ó, o AMP, www. Deixa eu relembrar aonde nós estamos salvando. Ó, aula PHP, agenda turbo. Então aqui, aula PHP, agenda turbo, estrutura, imagens. Então aqui, ó, vou chamar de Making de Games essa imagem, apenas. Pronto, salvei. E agora, pessoal, eu vou visitar o site Making de Games. Já aproveitando, entrem no canal Making de Games e se inscrevam, que é também um outro canal que nós temos, focado no desenvolvimento de jogos. E aqui, pessoal, deixa eu ver. Eu iria pegar uma imagem, só que essa imagem não está mais presente aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se dá para salvar essa imagem aqui, ó. Salvar a imagem como? Defilito. Pronto. Salvei aquela imagem. Então, eu já tenho as minhas duas imagens, ó, que eu quero colocar no meu Footer 2. Se eu colocar em Design, pessoal, reparem o que vai acontecer aqui, ó. Em Design, olha lá, que a coisa já melhorou o formato dos elementos, ó. Eu tenho aqui o Footer. Dentro de Footer, eu tenho Div, olha ali, Footer 1. E, deixa eu ver se eu coloquei, ó. Eu tenho Div Footer 2, só que como não tem conteúdo, nós não estamos vendo ele lá. Então, vou escrever um oi aqui, ó. Só para ele aparecer aqui, ó. Olha que maravilha, apareceu. E eu vou fazer o que, pessoal? Eu vou inserir uma imagem aqui. Só que eu vou inserir por aqui mesmo, ó. Insert Image, ou melhor, eu vou tentar inserir de outra maneira. Eu vou vir aqui em imagens, ó. Making de Games, e vou arrastar a imagem para cá. Olha que maravilha, pessoal. Ele já joga a imagem para cá, sem eu precisar fazer nada, ó. Também a outra imagem. Pronto. Só que agora, se eu for rodar esse site, pessoal, ele vai ficar muito mais feio do que ele já era. Olha ali. Por que muito mais feio do que ele já era? Primeiro, olha ali. Vamos ver, começar a ver o que nós fizemos. No caso do rodapé, Footer, nós havíamos colocado uma altura de 150 pixels. Eu vou tirar essa altura. Por quê? A altura vai ter que ser baseada no conteúdo que ele está apresentando, ó. Então, maravilha. A imagem já está aqui, ó. As duas imagens do nosso site, uma ao lado da outra. Só que detalhe, ele ainda continua apresentando o conteúdo, ó, um abaixo do outro. Por quê? O nosso site está seguindo o fluxo da página. Como seguindo o fluxo da página? Dentro do footer, eu coloquei uma div que chama footer 1. Depois dessa div, eu coloquei uma outra div que chama Footer 2. Perfeito. Então, o que ele está fazendo? Está exibindo todo o conteúdo da div Footer 1. Acabou essa div, ele está exibindo o conteúdo da div Footer 2. O que eu quero fazer agora, pessoal? Eu vou fazer a seguinte coisa. Primeiro, eu vou tirar esse oi, que foi só para exibir a div do Footer 2. Olha ali. Eu quero que essas duas imagens apareçam deste lado, enquanto este texto fique deste lado. Então, nós vamos quebrar o fluxo do nosso site. Eu não vou fazer que ele siga esse fluxo correto, que é uma tag embaixo da outra. Eu vou fazer com que a tag div footer 1 e a tag div footer 2 fiquem uma ao lado da outra. Como?
criando uma regra de estilo para o nosso div footer 1 e para o nosso div footer 2. Essa regra, pessoal, vai fazer o quê? Vai fazer com que os nossos divs não sigam mais o fluxo correto da página. Então aqui, ó, só para nós termos uma ideia, o que nós vamos fazer? Então aqui nós temos o nosso menu, ó, CSS, que ainda falta editar um negócio, um item aqui que eu acabei fazendo com vocês e não editei, pessoal. Nós vamos ver se nós editamos isso já no próximo vídeo. Vamos só começar a demonstrar essa questão das regras do div do nosso footer. Então aqui eu vou fazer o que, pessoal? Eu vou pegar aqui, ó, colocar um comentário, barra asterístico, asterístico barra, regras para as divs do footer. Então o que nós vamos colocar, pessoal? Eu vou criar uma regra aqui baseada em nome. O que significa isso, pessoal? Essa regra só vai ser utilizada pelos elementos que possuem esse nome. Então, por exemplo, eu devo colocar uma cerquilha. Aqui ele já até me mostrou, ó, footer 1 e footer 2. Por quê? Na minha página index, eu tenho dois elementos apenas que possuem nomes. E os nomes são footer 1 e footer 2. Então, aqui eu vou criar uma regra de estilo para ele, pessoal. E o que nós vamos fazer com essa regra de estilo? Eu separei aqui um slide que mostra visualmente essa questão da ideia que nós vamos fazer. Imaginem a seguinte situação, pessoal. O nosso site ele possui um fluxo, olha lá, onde após terminar uma tag, começa-se a outra. Então, o que acontece, pessoal? Todos os nossos elementos, quando eu coloco um parágrafo, coloco uma imagem e qualquer outro tipo de elemento HTML, o próximo elemento vem na sequência. Então, vamos imaginar que isso aqui, o vermelhinho, é um parágrafo. O próximo parágrafo, pessoal, vai ser na linha de baixo. Mas e se eu quisesse que os dois parágrafos ficassem na mesma linha? E eu tenho que interromper o fluxo normal da página. Como? Fazendo com que os nossos elementos presentes na página flutuassem. Como flutuassem? Existe um comando, uma propriedade chamada float, que eu posso falar para o meu elemento se desprender do fluxo correto da página e flutuar. Então é como se ele virasse um balãozinho, pessoal. Então olha lá, se eu utilizar essa propriedade neste elemento, o que ele vai fazer? Ele vai flutuar, ó, e vai parar no primeiro elemento que não está desprendido do fluxo da página, que está mantendo o fluxo correto da página, e vai encostar nele, conforme a direção que eu mandar ele flutuar, vamos dizer assim. Então, com isso, pessoal, eu posso fazer com que os elementos se encaixem um do lado do outro. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui, ó, footer 1, já vou criar a regra para o footer 2. Ó. Se nós olharmos no nosso site, quem vem primeiro? O footer 1. Perfeito. Então, eu vou vir aqui no footer 1, ó, e vou fazer a seguinte coisa. Vou configurar a propriedade float, que é justamente a propriedade que faz ele se desprender do fluxo correto da página. E vou mandar ele flutuar para a esquerda. Então, é como se eu desprendesse ele do fluxo e ele virasse um balão e esse balão começasse a flutuar, tendendo para o lado esquerdo. Olha lá. Poderia fazer ele ir para o lado direito. Então, o que aconteceria? Ele iria ele iria colar no elemento anterior, que não está flutuando, para o lado direito. Então, aqui, o que nós vamos fazer mais, pessoal? Vou fazer a mesma coisa para o footer 2, que eu não acabei mudando aqui. E eu vou fazer uma outra coisa aqui, para nós conseguirmos visualizar essa questão. A largura, pessoal, do nosso footer 1, vamos testar aqui, eu vou colocar 50%.
e vou fazer a mesma coisa no de baixo, 50%. Vou dar um F5 e vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Perfeito, pessoal. As nossas duas divs, olha lá, flutuaram. Onde esta div do footer 1 ocupou 50% do meu footer e esse cara aqui ocupou outros 50%. Então, um ficou ao lado do outro. Agora, nós vamos precisar fazer o quê? Configurar o restante dos outros elementos, pessoal. Como, por exemplo, o nosso footer, que ele acabou ficando só com esse espacinho aqui, ó, que eu vou explicar no próximo vídeo por que ele ficou desse tamanho e não do jeito que estava. E também nós vamos aproveitar no próximo vídeo e vamos tratar do quê? Do nosso menu, que agora que nós aprendemos o que é uma regra baseada em nome, que nós criamos aqui o footer 1 e o footer 2, nós vamos ter que fazer a mesma coisa, pessoal, para o nosso menu. Porque o menu que eu estou falando não é o nav, é o nosso menu do site, formado por listas não ordenadas. Porque senão toda lista que eu inserir no meu site, ele terá essa cara aqui, ó. E isso não é interessante para nós. Eu quero que apenas esta lista desordenada fique assim, e não todas as listas. Então, pessoal, quem gostou, dê um like, compartilhe. Eu vou ver se eu consigo já colocar esse código fonte para vocês fazerem download do mesmo. Então, obrigado, pessoal, e até o nosso próximo vídeo.